muito feliz por poder estar aqui nessa noite, amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar aqui hoje, nesse segundo dia da campanha Derrubando Gigantes, amém? Aleluia. O texto é 1 Samuel capítulo 17 e eu vou ler o versículo 36 até o 40, amém? 1 Samuel 17, do 36 até o 40. Capítulo 17, 36 diz assim: O teu servo matou tanto o leão como o urso, e este filisteu incircunciso será como um deles, pois está desafiando os exércitos do Deus vivo. Além disso, disse Davi, o Senhor que me livrou da pata do leão e da pata do urso, livrar-me-á da mão deste filisteu. E Saul disse a Davi: Vai, e o Senhor seja contigo. E Saul armou Davi com a sua armadura e colocou um capacete de bronze sobre a sua cabeça. Também o armou com uma capa encouraçada. E Davi cingiu a sua espada sobre a sua armadura e experimentou ir, pois ele não a tinha provado. E Davi disse a Saul: Não posso ir com estas coisas, pois não as provei. E Davi as tirou de si, e ele tomou na mão seu cajado, e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as colocou em um alforje de pastor que ele tinha, em uma bolsa, e a sua funda estava na sua mão, e ele se aproximou do filisteu. Pode sentar, dando glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos falando a respeito de algo muito sério, uma campanha. Campanha é algo sério porque Deus leva a sério a sua atitude, a sua escolha. E se torna mais grave ainda, irmão, porque nós estamos falando de gigante. E os gigantes, eles aparecem na Bíblia, no livro do Gênesis capítulo 5, quando diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e entraram a elas, e elas conceberam e nasceram homens valentes. Eu estava no meu trabalho, eu já venho orando, falando com Deus, desde o dia que eu recebi o convite. Falei: Deus, a tua palavra se renova a cada manhã. Eu sei que tem um povo que precisa ouvir a tua voz. Então, ministra meu coração. Dobrei o joelho ontem, de madrugada, no meu trabalho, falando: Senhor, todo mundo sabe quem é Davi, mas ninguém sabe o que o Senhor quer falar. É diferente. Há uma responsabilidade, irmão, sobre os nossos ombros. Enquanto nós temos consciência disso, isso é bom, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aleluia. E Deus começou a ministrar meu coração a respeito de 3 gigantes. E Deus me deu hoje essa mensagem dos 3 gigantes, porque até então lá no meu trabalho só vieram alguns pensamentos na minha mente. Eu fui anotando. O Espírito Santo está trabalhando aqui nessa noite aqui. Porque quando se fala de gigante, nós precisamos entender que quando Gênesis conta o começo da história desses seres, é que Satanás, ele se intrometeu na criação para corromper a raça humana. O que significa corromper? Corrupção significa, na linguagem bíblica, apodrecer, manchar, estragar, envelhecer, mudar a aparência. A linguagem humana para corrupção é uma,
Mas a linguagem bíblica para corrupção é apodrecer, estragar, mudar a aparência, ou seja, tirar o brilho daquilo que Deus criou. E diz, irmãos, que quando os Benai Elohim, quando seres caídos, eles entraram, eles contaminaram a raça humana, não eles especificamente, mas eles possuíram homens que entraram as mulheres. E aí, amados, a Bíblia diz que nasceram valentes, nasceram homens de fama, mas a Bíblia diz que essa fama era pela violência. Por quê? Porque Gênesis capítulo 6 já começa dizendo que Deus se arrependeu de haver feito o homem, porque o homem se despedaçava. A mistura agora daquilo que Deus criou com esses valentes, esses gigantes, começou a deteriorar, começou a estragar, começou a mudar a forma que Deus tinha criado. E os homens se matavam uns aos outros, os homens agiam com violência, e a linguagem bíblica diz que eles se devoravam uns aos outros, porque Satanás, ele tinha se intrometido na criação, desde o Éden. Por causa de Satanás, por causa do diabo, o homem foi lançado fora do Éden. Agora o homem fora do Éden, ele entra naqueles que estão fora do Éden também e contamina a raça humana. Quando nós estamos falando de gigante, irmão, nós estamos falando de principado, estamos falando de demônio, estamos falando de potestades, estamos falando de luta espiritual. É diferente você passar pela página da igreja e ler lá, derrubando gigantes, porque muitas vezes até quem vai nessa raciocínio não tem noção da grandiosidade que é o tema, né? Glória a Deus, sabemos que gigante não se vence do dia para a noite. Então, amados, eu fico pensando que estrutura que Davi teve para poder vencer esse gigante. Primeira coisa, a primeira qualidade que nós vemos em Davi está no Salmo 119, versículo 11, quando Davi diz: eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Presta atenção, irmão, que Deus está falando nessa noite. Veja bem, chega na sua casa um sacerdote, veste de sacerdote, era o homem mais temido, porque quando Samuel abria a boca era Deus que estava falando, então o negócio era sério. Ele entra na casa de Davi, Davi é menino, e ali Davi, ele recebe a unção para ser um líder, mas ele era um menino, ele é ungido no meio dos seus irmãos, então ali, de certa forma, há uma alegria, embora seus irmãos talvez um pensasse que fosse ser ungido, mas o Senhor rejeitou os irmãos de Davi, porque Deus, ele não olha a aparência, ele olha o coração. Aleluia. Então Davi, ele foi ungido menino, irmão, e quando Davi ele é ungido, Davi, ele suporta todos os processos, mas para suportar esses processos, irmão, ele teve que receber a unção, e ele permaneceu ali, guardando aquela unção, mas nós vemos que ele não perdeu tempo, ele guardou a palavra no coração. Por que Deus escolheu Davi? Porque Davi guardou a palavra, ele sustentou a palavra. Porque existe um tempo, irmão, gigante não cai do dia para a noite. Olha só que situação. Davi recebeu a unção, ele vai lutar contra o gigante. Só que depois que Davi derrota esse gigante, ele fica entre 10 a 15 anos para se tornar rei. Entre 10 a 15 anos da vida de Davi, ele não tinha lugar para dormir, ele não tinha pousada certa, ele não podia confiar em todo mundo, ele não sabia o que ia comer de noite. Olha o processo. Guardar a palavra te faz suportar o processo, porque